ouvintes da Rádio Nova FM, ouvintes do Habla Empreendedora. Hoje nós estamos aqui num momento muito especial, onde nós vamos fazer um episódio sobre o Setembro Amarelo. Eu vou explicar para você o que é o Setembro Amarelo e a gente vai falar sobre saúde mental, sobre bem-estar, relacionamentos familiares. Hoje eu estou aqui com duas especialistas, Solange Baroncelli, que ela é consteladora familiar, e Tayane Orcioli, farmacêutica clínica. Muitas vezes a gente fala sobre o Setembro Amarelo, sobre a conscientização, sobre a prevenção do suicídio, e a gente conversa muito, né, com os especialistas, psicólogos, terapeutas, mentores, e eu trouxe um viés aqui um pouquinho diferente, mas também voltado à saúde e ao bem-estar, com a farmácia e a terapia constelação familiar, para que a gente entenda um pouquinho mais de como funcionam essas duas áreas da saúde também, terapias integrativas que são tão importantes. A Solange, ela é consteladora familiar, com foco em ajudar as pessoas a identificar e curar os padrões familiares que afetam, de alguma forma, a saúde emocional. E a Tayane Orcioli já é uma voz do Habla, já esteve conosco, ela é farmacêutica clínica, ela é especialista em saúde e bem-estar, e ela trabalha também com as terapias integrativas para complementar os tratamentos, inclusive dos transtornos mentais. Sejam muito bem-vindas, mulheres incríveis, a esse episódio do Habla Empreendedora. E eu já quero começar de pergunta. Tayane, eu quero começar com você. Tayane, me conta uma coisa. Como é que a farmácia clínica chegou até você e como que ela pode nos ajudar em termos de saúde mental? Então, a farmácia clínica chegou quando eu montei a minha farmácia de dispensação e, para me diferenciar do mercado, eu resolvi abrir uma clínica dentro. Fazer atenção farmacêutica e integrar o saúde e bem-estar com a pessoa com o dia a dia, né? Eu entendo que tomar medicação de forma consciente é uma forma de você não sobrepor o seu corpo, no sentido de acumular coisas e trazer a sua melhor versão, né? Então, eu comecei a fidelizar muito cliente e eu comecei a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, de forma positiva. Então, pacientes que sempre passaram por processo de emagrecimento e nunca conseguiram estabilizar o processo de emagrecimento, porque, querendo ou não, a parte mental é fundamental para que você alcance um sucesso de um tratamento, né? Seja ele definitivo ou temporário, né? Com toda certeza. Então, começou a fazer bastante diferença, os meus clientes fidelizaram, não me abandonam, com a graça de Deus, sempre estão comigo, contam comigo quando tem algum problema, então foi assim que eu comecei a me integrar na farmácia clínica integrativa, e eu vi que literalmente a união faz a força, e que o corpo é uma máquina e que precisa de várias coisas em paralelo para que ele funcione da melhor forma. E o mental é uma engrenagem importantíssima nesse processo, né? Com toda certeza. E Sol, deixa eu aproveitar aqui esse gancho da Tayane. Então, a Solange, que é consteladora familiar, eu quero que você explique, Sol, em termos simples para a nossa audiência, o que é a constelação familiar. Olá, querida, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou trazer aqui de uma forma bem sucinta, porque é uma coisa bastante ampla, mas eu preciso ser breve aqui. Então, a constelação familiar, na verdade, ela é uma terapia, uma abordagem terapêutica breve, em uma única sessão, onde a gente vai trazer da alma familiar, do inconsciente familiar, o que na nossa vida está travado e por que está. O que está travando, por exemplo, você chega no meu consultório e eu vou trazer, e você traz para mim algo, qualquer coisa, eu não sei qual vai ser a resposta, você não sabe essa resposta, mas a alma familiar e o seu inconsciente sabe. Então, numa dinâmica familiar, numa dinâmica sistêmica, dentro de um campo que a gente chama de campo morfogenético, a gente traz ali, isso vem à luz e é liberado essa questão que está realmente bloqueando você.
Na verdade, são questões emocionais, são questões transgeracionais, são questões de gerações passadas, depressão, ansiedade, qualquer tipo de tema. Você traz esse tema, a gente olha no campo e a gente libera o tema juntamente com o comportamental. O comportamental é sua parte, o tema é liberado no campo. E depois eu passo uma tarefinha para casa para que o seu comportamento possa estar de acordo com aquilo. E como que é a terapia? Como que é esse tipo de terapia? É uma terapia, Sol? É uma abordagem terapêutica. É uma abordagem terapêutica. Como que essa abordagem chegou na sua vida? Na verdade, chegou na minha vida, eu sou fisioterapeuta de formação, desde, nem precisa falar, né, muito tempo até. E aí, eu fui trabalhando comigo em muitas coisas, e como eu fui vendo o meu corpo e vendo que as doenças, elas tinham origens emocionais. A maioria das doenças, e todas as doenças têm origem emocionais. Então, eu tratava uma coisa dentro do corpo e aquilo recidivava, vinha novamente e de outra forma, às vezes, na mesma situação, às vezes. Aí eu falei, opa, aí tem alguma coisa. E aí eu fui fazer uma coisa maior, eu fui olhar para isso no subconsciente, aí eu fiz uma pós-graduação em parapsicologia, e depois da parapsicologia eu não parei mais de estudar o subconsciente, e fiquei encantada e fascinada por isso, e já faz 30 anos que eu trabalho, na verdade, com várias técnicas, com as constelações há 7, 10 anos atrás, mas com terapia sistêmica, com outras abordagens todas, muito tempo já. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu vim fazendo o meu próprio caminho de cura, nesse caminho de cura, na minha busca por mim, onde eu queria estar num lugar de mim o melhor possível, no meu maior potencial, e eu não conseguia chegar lá, eu fui buscando coisas e eu cheguei na constelação familiar. E só de falar me arrepia, porque assim, uma coisa que quando eu cheguei, aquilo impactou de uma forma tão forte a minha vida, que eu falei, gente, aqui eu fico. Eu preciso disso. Aqui eu fico. E assim, eu digo que não fui eu que escolhi as constelações, foi as constelações que me tragaram e me escolheram. Então, é uma técnica que, na verdade, é uma abordagem que é, assim, muito natural para mim, porque parece que já era meu. Então, mudou a minha vida, muda a vida dos meus clientes de uma forma muito impactante. Então, foi assim que eu cheguei, buscando ajuda para mim. Perfeito, você já vai explicar mais e mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que traz muitas reflexões e também muitas dúvidas. Para quem está chegando agora, estamos aqui na Rádio Nova FM, no Habla Empreendedora, falando com duas profissionais maravilhosas, a Solange Baroncelli, que é consteladora familiar, e a Tayane Orcioli, que é farmacêutica clínica. Vocês já conhecem a Tayane, ela já participou do Habla Empreendedora, quando estávamos bem no comecinho, e eu quero continuar com a Thay. Thay, me conta uma coisa, quais são os principais sinais de alerta de problemas de saúde mental? Como farmacêutica, como que você pode ajudar nesse diagnóstico e tratamento? Então, a pessoa que normalmente está com início de depressão, ela apresenta algumas características bem importantes: ganho de peso, falta de apetite, insônia, apatia, que é quando a pessoa ela não demonstra nem expressão facial e nem sentimental, em termos de expressar se está feliz, se está triste, se está com raiva, se não está. A apatia é muito comum e ela se isola. Então, é muito característico esses pontos nessa pessoa que está em estado de início de depressão. E é difícil, às vezes, dela observar isso. Para ela tá comum, às vezes ela tá naquele ritmo, naquela rotina, e ela não entende e não ouve o que o corpo dela tá falando, que alguma coisa tá errada. No mesmo caso da Sol, as coisas foram acontecendo para mim quando eu busquei ajuda. Eu estava no momento que eu montei meu negócio, mas eu estava apática, eu estava com vários problemas relacionais, e eu fui buscar ajuda para mim e acabei me encontrando nisso, né? Porque a gente vê, quando a gente passa pelo processo de
de depressão e você encontra uma solução e que te faz bem e você atinge o seu máximo, você compreende o quanto que aquele conjunto de coisas faz bem e como é bom ser feliz nesse aspecto, sabe? É tão gratificante você atingir esse ponto e a pessoa que está em estado de depressão, ela demora para enxergar. E uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é, você também tem que querer, porque às vezes a gente estende a mão e a pessoa não quer a sua ajuda. Então, ela não está pronta para o processo de mudança e para o processo de sair da depressão. É um caminho de via dupla, né, que a gente chama. O profissional tem que estar apto a estar auxiliando a pessoa e a pessoa também tem que estar apta a querer melhorar. Eu já estive em depressão e não quero voltar para esse ponto. Por isso que o Setembro Amarelo é um mês muito importante para mim, fez muita diferença para mim, e é um mês que eu ajudo muito e me proporcionou a possibilidade de trabalhar com saúde e bem-estar, porque eu sei o quanto que faz bem. Às vezes a pessoa não está enxergando o que está bem na frente dela. Então, a pessoa que chega, ganho de peso e isolamento são os primeiros a aparecerem. Porque a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela não tem apetite, ela se afunda numa ansiedade e acaba comendo coisas que são mais calóricas. Que acabam dando doses de endorfina e serotonina momentâneas, que é um chocolate, um hambúrguer, um carboidrato, e com isso ela vai ganhando peso. Que são os hormônios da sensação, que dá aquela sensação de prazer imediato, né? E normalmente quem está em estado depressivo tem uma baixa dosagem desses hormônios e ela acaba se contentando com coisas momentâneas. Ela não fica numa estabilidade emocional, né? Ela tem os que a gente chama de gatilho, ela come um chocolate, ela libera, passa. Ela consome muito rápido esse hormônio, esse neurotransmissor, né? E nisso ela volta para o estado de apatia. Uhum. Olha então, que interessante. São pontos a serem observados nas pessoas à sua volta, sabe? A gente já vai conversar mais sobre isso, Thay. Eu quero fazer uma pergunta para Solange. Sol, me conta uma coisa. Você acha que os relacionamentos familiares não resolvidos ou podem interferir nessa questão da saúde mental, ou é uma coisa mais genética? Conta para a gente como que a constelação vê essa situação. A gente, dentro do sistêmico, a gente vê de um jeito mais amplo. A gente não vê só o indivíduo, a gente vê o sistema familiar dele, da onde ele veio, como foi a primeira infância, principalmente a primeira infância de 0 a 7, que é onde estão lá muitas das feridas emocionais. Aliás, ali está sendo programada a criança está ali, está acontecendo um programa. Essa criança está sendo como se fosse um computador, ela está sendo programada para a vida, até os 7 anos de idade. Tudo que ela vive lá vai interferir, sim, diretamente na qualidade de vida dela no adulto. E também nós temos questões ancestrais, que também dentro da barriga da mãe, eu digo bebê no ventre, o bebê no ventre já está sentindo tudo que a mãe sente, a gente percebe dentro do ventre, então é de 0 mesmo, quando eu falo 0 é 0. Dentro do ventre da mãe, ela está lá sentindo tudo que a mãe sente, e por uma questão maior que nós já estamos ligadas à nossa avó, não é? A nossa avó, a nossa bisavó, a nossa tataravó e todas as mulheres dessa família, e quando a gente fala mãe, a nível de sistemas, a gente fala a mãe ancestral, a mãe em mim, porque eu também sou minha mãe. Eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. Então, tudo isso vem na minha carga emocional, na minha carga genética, vem de muitas formas, e isso comprovado cientificamente, não estou falando aqui, as pessoas falam que não é comprovado sim, e na verdade, isso tudo você vai carregar muitos desafios na vida que você não sabe nem de onde vem. De repente uma depressão, de repente uma ansiedade, um quadro ansioso, uma síndrome do pânico, você não sabe de onde ela está vindo. Você fala, meu Deus, mas eu não tenho motivo para ter isso aqui, a minha vida está tudo bem, as coisas estão bem. E aí é pior ainda, porque é aí que você fica no julgamento e acha que não pode ter aquilo ali. E na verdade você pode estar ali traduzindo ou trazendo coisas de gerações passadas.
muitas dores, exclusões, questões que não foram segredos de família, coisas que não foram vistas nestas outras gerações e que precisam ser vistas para serem curadas. Então, aqui nós estamos a serviço desse sistema. Uhum. Existe, assim, uma lei maior que é o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, nós somos tomados pelo sistema para podermos estar equilibrando esse sistema. Então, nós vamos lá compensar exclusões, compensar desequilíbrio de troca, compensar hierarquia que a gente sai do nosso lugar. Então, quando a gente vai lá fazer pela mamãe, achando que a gente pode, quando a gente vai lá fazer pelo papai, achando que a gente pode, mas existe uma coisa que se chama hierarquia. E a hierarquia é que o pai e a mãe são grandes, eu sou pequeno. Então, aqui eu não posso inverter ordens. Quando eu inverto essas ordens, sim, eu não posso ter papai e mamãe em mim, eu não posso tomar esse pai e essa mãe. E uma das causas muito grandes de depressão é esse vazio de pai e mãe na alma. Esse vazio de pai e mãe na alma é uma das coisas mais profundas que a gente, até de falar me arrepia, da gente perceber que quando a gente não toma os pais como eles são, quando a gente quer consertar os nossos pais, quando a gente quer que os nossos pais sejam diferentes, quando a gente quer que o pai não aceita os pais. Não aceita os pais, ou mesmo que você aceita, mas você quer fazer por eles, você toma dores. A gente diz assim, tem o amor cego e o amor sábio. O amor cego é o amor que faz pelo outro, o amor que se sacrifica pelo outro, e nesse lugar você adoece. O amor sábio é o amor que sabe amar, mas vai para a vida quando cresce. Sabe deixar, sabe ir, sabe seguir adiante, sabe prosperar. Este amor é o amor que prospera. Agora, quando a gente entra no amor cego, que a gente vai lá, por exemplo, fazer pela nossa mamãe, a gente toma as dores dela, porque, sei lá, aconteceram algo lá, dela e do papai, e a gente vai lá ajudar, a gente não pode tomar essa mãe, porque a gente inverte essa ordem. A gente exclui esse pai, e a gente não pode tomar esse pai, e fica esse vazio interno de pai e de mãe. Nesse lugar é uma orfandade, assim, absurda, abissal, com os próprios pais ali. Nesse lugar você não pode ser feliz. É um lugar que você não tem esse pai e essa mãe na alma. Então, a nível sistêmico, a gente percebe que uma das coisas que mais edificam o ser humano é quando você vê esse pai, vê essa mãe, aceita tudo como é e começa a olhar para as questões que te acontecem de uma forma mais ampla, de uma forma até transgeracional. Às vezes essa dor que você carrega não é sua, é de uma vovó que você está lá identificada com ela. E a Sophie Hellinger diz que é onde a gente se identifica, a gente fica. Então, a gente fica identificado com algo e a gente para ali. Mas só eu nunca vi essa avó, eu não conheço essa bisavó, eu nunca vi essa pessoa. Pois é, você pode sim estar identificada com alguém que você nem conheceu. Olha só, gente, que interessante essa abordagem. Eu já quero falar um pouco mais sobre essa questão das relações, Sol, porque eu acho que tem acontecido muitas coisas e que as pessoas não desconhecem, na verdade, né? Sobre si, sobre a família, e eu quero falar contigo. Mas antes, tá, eu quero retornar contigo para falar um pouco mais sobre as terapias integrativas, tá? Eu quero saber sobre a fitoterapia. Como que ela pode complementar esse tratamento de transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade, os próprios aromas? Quero que você explique um pouco mais sobre isso. Tá, eu vou só explicar brevemente como que funciona a consulta. Então, hoje você vem na minha consulta clínica e eu faço o que a gente chama de anamnese, que é conhecer toda a sua história, seja genética, mais voltado para a parte de saúde, né? Então, eu pego todo esse seu histórico, eu sei seu hábito alimentar, a sua rotina, entendo todos os processos cirúrgicos que você passou, quais são as doenças genéticas que tem na sua família, o que você já teve de intercorrência, quais medicações você vem usando de uso contínuo e o que você usou nos últimos anos também. Então, eu faço essa anamnese e no consultório eu faço o que a gente chama de biorressonância magnética, que é um exame onde eu vou avaliar a saúde celular do seu corpo.
de cada órgão dele. E nisso eu também avalio o seu cérebro. Eu vejo como que tá, e ele também me mostra o índice de depressão que a pessoa pode estar naquele momento. Se ela tem tendência a desenvolver alguma depressão ou não. Por quê? Como eu, integrando esses dados, junto com seus exames de sangue, o teu histórico que você vai me falando, eu vou pegando esses pontos e fazendo a tradução do que o corpo dela está falando por uma coisa que fica viável para ela a ouvir, né? E faço a sugestão de diagnóstico. Então, por exemplo, essa semana passada eu recebi uma paciente que ela veio, me trouxe todo o histórico dela e era nítido que ela tinha uma dependência emocional muito grande e ela estava sofrendo um abuso psicológico. Ela tinha ganho 25 quilos, ela estava sem vontade de trabalhar e eu falei para ela, você já pensou em buscar uma terapia junto com os fitoterápicos? Aí ela falou, não. Eu falei, então, porque você também não pode colocar o dedo na ferida e torcer, né? Você tem que dar os caminhos para a pessoa e, como eu falei antes, a pessoa também tem que querer sair daquilo. Eu tô achando vontade mútua, né? Eu acho muito interessante esse trabalho que você faz, né? Porque você trata do ser integral. Isso. Então, eu quero que você explique um pouco para a nossa audiência, Thay, o que é a farmácia clínica, porque quando a gente fala em farmácia, em farmacêutico, a gente pensa no farmacêutico, é dispensação que fala, né? Que é o farmacêutico que fica nas farmácias tradicionais. Eu quero que você explique como que é esse viés dentro da farmácia clínica. Hoje, de todas as áreas de saúde, a profissão que mais se estuda e que mais se entende de medicação e interação de medicamento no corpo é o farmacêutico. Então, assim, é baseado nisso e o que o seu corpo está falando que a gente vai fazer algumas prescrições que te auxiliam. Então, o paciente, normalmente, ele me procura quando ele tem alguma doença recorrente, onde ele já procurou diversos médicos e não teve alguma solução, quando ela quer fazer um emagrecimento de forma definitiva, porque como a gente fala de saúde e bem-estar, a farmácia clínica, ela visa que o seu corpo esteja funcionando 100%. Eu até falo bastante para os meus pacientes. Eu sou uma das poucas farmacêuticas que falo que o menos é mais. Então, quando chega um paciente com um monte de medicação, eu vou tirando aos poucos, vou reduzindo o leque, observando como que o corpo dele vai reagir, para que ele fique com a quantidade necessária. Por quê? Os medicamentos, eles são feitos para ajudar e auxiliar. Mas, como tudo na vida, quando em excesso, eles prejudicam e não ajudam. Então, você saber dosar o medicamento que o seu corpo realmente precisa é o que o papel do farmacêutico hoje faz. Que como farmácia clínica eu acabo atuando. Então, hoje o paciente vem e eu faço uma prescrição em cima da farmacologia e em cima dos dados que ele me trouxe e dos resultados dos exames que eu tenho em mãos e que eu faço na clínica, né? Como biorressonância e bioimpedância. E eu entendo o que o corpo dela está falando e está expressando aquela dor, aquela situação, e eu traduzo isso para medicação. Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Eu estou com uma cliente que ela está com a parte de circulação muito afetada, e isso está fazendo com que ela tenha perca de memória. E a circulação afetada, não chega oxigênio no seu cérebro, a pessoa começa a ficar fadigada, ela começa a ficar com pouca memória, ela começa a entrar em estado depressivo também, porque não chega os neurotransmissores, não circula oxigênio e eu não consigo processar o que eu preciso processar no seu corpo, não chega o sinal. Porque às vezes, o que eu percebo, né, a pessoa trata uma situação quando na verdade é outra, porque você trata o sintoma muitas vezes e não a causa do problema. Exato. Eu vou continuar contigo, Thay, daqui a pouquinho, claro. Mas eu quero falar com a Sol sobre isso, Sol. Você percebe sobre isso que eu falei, né, do tratamento, às vezes, do sintoma e não da causa, que muitas vezes pode ser emocional. Na verdade, essa eu acho assim, o trabalho que a Thayane faz é bem sistêmico, né? Ela trabalha com o sistema do corpo, né? É super sistêmico, é o corpo inteiro. O corpo é um sistema, então ela olha para o todo, ela não olha para uma parte. Então, o nosso trabalho também, a gente olha, só que aí nós olhamos para o sistema familiar. Então, no caso que você está falando, qual é a causa da depressão? O que trouxe essa depressão?
tá? E quando a gente vai olhar, por exemplo, você traz o sintoma para o campo. Sintoma, depressão, vai para o campo. Gente, eu vou contar aqui uma paciente minha que veio há um tempo atrás aqui, que estava em depressão há 15 anos. Ela não saía da depressão, ela estava na cama o tempo todo, fazia uso de muitos medicamentos, os amigos que ajudavam, então estava assim já numa situação lamentável. E ela chegou ao consultório com essa queixa, inclusive foi uma amiga que trouxe, os amigos se juntaram e pagaram uma sessão. E aí, quando ela chegou, para saber qual era a causa dessa depressão, eu falei, o que aconteceu há 15 anos atrás? Aí, ela não sabia muito dizer, eu abri a constelação. Quando eu abri a constelação, ela caiu de joelhos, assim, em cima de algo. Aí eu coloquei o que era, e era a morte da mãe dela. Aí eu falei, a sua mãe morreu há 15 anos atrás? Ela falou, sim. E quando ela falou isso, ela se deitou ao lado da mãe. Quando ela se deitou ao lado da mãe, eu pude ver qual era o motivo da depressão, porque a causa era, quando a mãe dela morreu, uma parte dela morreu com a mãe, porque ela era extremamente ligada à mãe, ela era muito ligada à mãe. Ela não tinha companheiro, ela não tinha nada, a mãe também não, e uma era companheiro da outra, né? Como a gente diz na constelação, é casada com a mãe. Então, está casada com a mãe. Tem muitas pessoas casadas com os pais, com a mãe ou com o pai. No caso dela, era casada com a mãe, morreu a companheira de vida dela. E quando a mãe dela morreu, a gente fala que vai para um espaço de deitar-se com os mortos. Neste lugar de deitar-se com os mortos, é pesado, mas é real, você está lá, deitado com os mortos. E aí, como diz a Thay, é você que precisa querer, é você que precisa ir atrás, é você. Aí ela veio, graças a Deus, né? Ela veio trazida por amigos, e aí ela se levantou desse lugar, tem toda uma técnica, né, nisso, de liberação sistêmica, que é isso que a constelação faz, e foi liberada desse lugar. Depois de um tempo ela voltou, parecia outra pessoa. É incrível, incrível como ela já estava trabalhando de Uber, que ela não trabalhava há anos, e ela tinha gravado um CD que o sonho da vida dela, ela adorava cantar, e ela tinha parado de cantar. Então, ela voltou a cantar, gravou um CD, e assim, a vida da mulher mudou da água para o vinho. Tá, conta um pouquinho mais sobre quando você fala eu abri a constelação e quando você fala eu fiz um trabalho ali da constelação e ela se transformou. Para quem não entende nada de como é a dinâmica constelatória. A terapia em si, tá? Você vai chegar e nós temos vários tipos diferentes. Nós podemos fazer a representação das constelações com bonecos. Ok? A gente vai colocando os bonecos e a gente representa tudo o que está. Por exemplo, você coloca a pessoa no campo, ali, não é? E você coloca o sintoma, no caso aqui, a depressão. Você coloca à frente a pessoa e você vai vendo qual é a dinâmica que vai se mostrando, o caminho de solução que o campo traz para nós. Isso pode ser com bonecos. Os bonecos, aqui no meu salão de constelação, se transformam em pessoas. São pessoas que vêm aqui e essas pessoas elas vão entrar nesses papéis. Então, uma pessoa vai representar a constelada, outra pessoa vai representar o tema da constelação. E a gente vai colocando pessoas e vai ficando explícito, totalmente explícito, o que é que trouxe aquilo. Então, você pode fazer isso aqui diretamente comigo no meu salão de constelação. E você pode também fazer no meu grupo de online, onde, assim, da forma que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui dirigindo a constelação, você entra representando isso, a Thay entra representando isso, cada um da sua casa, cada um do seu lugar, também é possível fazer. Então, a gente representa no campo constelatório, ou seja, no campo de constelação, essa dinâmica e traz isso à visão, se traz isso à
consciência, porque depois que você vê, não pode mais desver. E quando você viu, ficou consciente aquilo, e aí fica muito mais fácil de você olhar, e aí nós fazemos a liberação. Por exemplo, nesse caso, ela estava lá, deitada com os mortos. Então, a gente trabalhou essa liberação e liberamos ela para a vida. Outras situações, você pode estar identificada ou carregando o destino de alguém. Você pode estar fazendo por alguém maior que você. Então, tudo isso é mostrado no campo de constelação. E quando você mostra isso no campo de constelação, ver é ser livre. Só a verdade vos libertará, não é? Então, quando a verdade fica explícita ali, né? Jesus já disse, só a verdade vos libertará. E quando você vê aquela verdade mais profunda da sua alma, aquilo pode sim te liberar. Então, é lógico que tem que ser uma excelente condução, um bom terapeuta, um bom constelador, como em todas as áreas da vida. A gente tem que ter esse cuidado de escolher muito bem o profissional que vai trabalhar com a gente, para que a gente saia muito mais leve, esclarecido e resolvido do que confuso, né? Com certeza, com certeza. Eu quero falar mais sobre isso, mas eu quero conversar com a Thay. Tá, então vamos falar aqui, você faz esse trabalho sistêmico, né? Hoje você, o farmacêutico, ele tem ele não tem liberação para fazer como que fala? Para receitar remédios. Na verdade, a gente receita. Vocês receitam. Que a gente tem, existe uma limitação de prescrição. Perfeito. Então, hoje, dentro da legislação brasileira, existe uma lista de medicamentos e existem lá, lista A, B, C, que são os controlados, os não controlados, os de livre comércio. Então, tem várias classes de medicação. E nós temos ali um range até onde a gente pode ir. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com medicações fitoterápicas, mas dependendo da situação, quando tem algum paciente que eu preciso de uma medicação alopática, que a gente chama, que é comum, que eu encontro mais em farmácia, como, por exemplo, uma nimesulida. Uhum. Eu vou prescrever essa nimesulida, mas eu não posso prescrever um antibiótico, eu posso prescrever um fitoterápico que tem propriedade bactericida, mas eu não posso prescrever uma amoxicilina, por exemplo, que é um antibiótico. E então, você que está nos ouvindo aí pelo Habla Empreendedora, pela Rádio Nova FM, se sabiam de tudo isso que essas mulheres incríveis estão nos contando? Solange, consteladora familiar, a gente está falando sobre Setembro Amarelo, sobre o viés da terapia da constelação familiar e da farmácia clínica. Estamos aqui com a Thayane Orcioli e ela está contando para a gente como a farmácia clínica pode nos ajudar com relação à saúde mental e ao nosso bem-estar. Thay, me conta uma coisa sobre os fitoterápicos, tá? Quais são os mais indicados para que a gente consiga ter as vitaminas necessárias? Enfim, conta um pouquinho para a gente aí o que é recomendado. Tá, para vitamina, eu indico muito uma reeducação alimentar, quando a pessoa tem a deficiência de vitamina ou de algum mineral, né? E no estado de depressão, eu acabo indicando alguns ansiolíticos. Uhum. A gente tem, por exemplo, a valeriana, o hipérico, o próprio ginkgo biloba, que é muito utilizado para memória, porque, que nem eu falei, muitas das causas de depressão é por má circulação. Uhum. Como eu trabalho muito com sistêmica, eu trabalho com algumas medicações que melhoram a oxigenação cerebral e nisso acaba melhorando esse estado depressivo. Então, o ginkgo biloba, que é muito conhecido para memória, ele é um fitoterápico muito utilizado para depressão também. E alguns casos de neurodiversidade, existem alguns fitoterápicos que são peculiares e mais específicos para eles. Por quê? O nosso cérebro, ele é uma máquina e que ele tem sinalizador e ele precisa de várias chaves para poder abrir aquelas portas, aqueles sinalizadores que a gente chama, né? Uhum. E cada medicação e um cérebro que funciona ou que tem uma parte que a pessoa sofreu um AVC, alguma coisa que não está chegando oxigênio, ele perde algumas funções. Ou ele perde, por exemplo, uma memória recente, alguma coisa. Então, eu tenho que entender isso
para ver qual medicação que eu posso estar usando, para ver como que ele pode estar ajudando. Entendi. Mas os mais conhecidos são esses que eu te falei, é o hipérico, o ginkgo biloba, a melícia e a valeriana. É o que o dito popular mais conhece, né? É o que a pessoa vai por conta própria na farmácia, me dá exato, me dá uma valeriana, me dá um ginkgo biloba, me dá uma melissa, sabe? Então, são os mais comuns, né? Eu gosto muito de integrar, porque ele sozinho, como eu falei, é sistêmico, né? Sozinho ele não dá conta, às vezes, dependendo do estado que a pessoa se encontra. Então, às vezes, eu tenho que integrar a suplementação de vitamina, porque sim, vitamina e mineral é essencial para o comportamento do seu corpo. É por isso que eu te perguntei sobre as vitaminas, porque sim, às vezes a pessoa trata, né, da depressão, ansiedade, e na verdade está faltando vitamina aí. A pessoa as vitaminas que gatilha bastante índice de depressão é falta de vitamina B e D. E daí, porque acaba ocasionando a falta de ferro, reduz a oxigenação, e nisso você acaba reduzindo a transmissão sistêmica do seu corpo, né? Então, essas duas são muito mandatórias, né? E as pessoas, às vezes, não têm o hábito. Por exemplo, vitamina B você encontra muito em peixe, em brócolis, em rúcula, grão. A vitamina D, a maior parte dela se encontra no sol, por exemplo. E é você tomar, são raios solares em horários específicos, em regiões específicas do seu corpo. Você sabia que, por exemplo, a tua canela é a parte do teu corpo que mais absorve vitamina D? Não sabia, não. É a sua canela. Então, você pegar o sol das 10 horas da manhã, que é o sol mais forte, é onde 15 minutinhos ali com a sua canela exposta, você vai absorver uma dose de vitamina D muito, muito suficiente para manter o seu corpo funcionando bem. Então, são orientações e que eu passo, porque, como eu falei, eu acho que a pessoa tem que tomar aquilo que é necessário, e se ela ficar bem, vamos suspender, não tem problema nenhum. Então, vai ter casos que a gente vai conseguir suspender algumas medicações, a gente vai fazer enquanto está no estado crítico. É a mesma coisa a terapia. A partir do momento que o médico te dá alta, ele entende que você pode seguir com suas próprias pernas. A farmácia clínica, ela não deixa de ser uma terapia, e por isso que ela é integrativa, porque eu trabalho em conjunto com outros profissionais de saúde, né? Eu não consigo atuar sozinha, porque o mental influencia muito. E se eu não arrumar o interno e não arrumar o mental, a chance da pessoa voltar para aquele estado é maior ainda. Sabe que eu estou achando incrível esse bate-papo, né? Porque, igual você está falando, é integrativo. Às vezes a gente está cuidando do físico, ok, mas o meu problema, ele é emocional. Às vezes eu estou cuidando aqui do meu emocional, mas faltou vitamina, faltou alimentação adequada. Então, essa questão da terapia integrativa é realmente tratar do ser integral, e isso que eu acho, assim, incrível. Sol, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala muito em crenças limitantes, né? E eu quero entender de você quais as principais crenças que você identifica nas pessoas que se autossabotam, que têm pensamentos negativos. Eu quero entender como é que funciona esse sistema aí, em termos de crenças, porque, gente, eu tenho percebido como as pessoas estão desacreditadas de si mesmas, né? Eu tenho percebido muito isso, não sei se vocês estão percebendo isso também. Conta um pouquinho, Sol, da gente. Isso aí, gente, começa lá na primeira infância. Toda a nossa programação mental é feita na infância, né? Então, depois a gente só vai projetar o que já está programado, não é? É como se a gente fosse um software que fosse programado, e depois a gente só projeta, né? A gente, quando é um copia e cola, a gente vai copiando, né? Quando a gente é criança, e fica lá, tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga nos nossos pais, na escola, em tudo à nossa volta, a gente vai trazendo para nós como uma verdade absoluta. Então, aquilo vira nossa crença, e o nosso sistema de crença é esse conjunto de verdades absolutas que você traz para você e acha que isso que vai nortear a sua vida. É por isso que nós estamos com tantas questões nessa, como você falou agora. Por quê? Porque os pais
já tem questões anteriores, que são deles. Então, esses padrões ancestrais, eles vão ficar indo adiante, indo adiante, indo adiante. Então, as crenças ancestrais também vão adiante. E aí você, às vezes, não sabe nem por que essa crença está ali passando adiante, mas passa. Por exemplo, eu sempre conto uma história nas minhas aulas e falo assim, diz que tinha uma avó que ela sempre, uma mãe, aliás, que ela sempre servia o peixe com o rabo cortado. E aí a criança olhava para aquele, ia na casa dos amigos, o peixe estava inteiro, na casa dela o rabo sempre cortado. E ela falava, meu Deus, mas por que será que na minha casa, a criança sempre, mas por quê, né? A criança quer saber tudo, é curioso. Aí a avó da criança, aí a mãe falou assim, mãe, por que você corta o rabo do peixe? Aí a mãe falou assim, não sei, sua avó cortava, eu também corto. Aí ela foi lá e perguntou para a avó estava lá e ela falou, vou lá perguntar para a avó, porque a avó cortava o rabo do peixe. Aí foi lá, perguntou para a avó, por que você cortava o rabo do peixe? Aí ele falou, mas não sei, a minha mãe cortava o rabo do peixe, eu sempre vi o peixe com o rabo cortado lá em casa, e eu sirvo assim também. Aí ela falou, puxa, eu vou falar com a Bisa. A Bisa estava por lá também, ela foi lá falar com a Bisa. Bisa, por que você corta o rabo do peixe? Ela falou assim, porque eu tinha uma forma pequena e não cabia o peixe inteiro. Eu sempre precisava cortar o rabo, porque o peixe era sempre maior que a forma. Então, as crenças são nesse nível. Incrível. Eu tô falando, parece louco, mas é real. É real. É assim que é formado. Às vezes, uma coisa que a pessoa fez sem a mínima intenção de se tornar um padrão, se torna. E aquilo vai passando de geração em geração, vai tomando conta dessas gerações. Então, vamos lá. Se eu fui programado, se lá na primeira infância eu tive uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, uma ferida de injustiça, uma ferida, sei lá, uma ferida de traição, né? Você tem as feridas emocionais da infância. Isso causam as suas crenças também. Essas são as crenças pessoais. A primeira que eu falei é a crença familiar. Tem crenças familiares, crenças pessoais e crenças coletivas, que daí é do coletivo, é do grupo. Aí as crenças do grupo, crenças religiosas, são crenças coletivas. Então, quando você tem esse monte de crenças aí, você foi formatado daquele jeito, você tem um script familiar, olha só, que você não pode fugir dele. Esse é o script familiar da sua família. Então, tá lá. Em vocês, eu, qualquer um, não sou bom o suficiente. Em algum momento, seu pai passou isso para você. Como que tirou 9? Tem que tirar 10. Como que você não tira 10? Meu Deus do céu, tinha que ter estudado um pouquinho mais. Parece que isso não quer dizer nada. Mas quer dizer muito, porque ali você fala, puxa, eu não sou bom o suficiente, 9 não é bom. Então você vai para um lugar de querer ser perfeito, e o perfeito não é feito. Quando o perfeito não é feito, você se sente sempre aquém, ou seja, você ainda quer agradar o seu pai, no adulto. Você ainda quer fazer para o seu pai amar você, para o seu pai falar, muito bem, agora sim. Então, você não grava um podcast, você não vai pôr tua cara na internet para falar do seu produto, você não vai empreender porque você tem medo, porque você fala, meu Deus, e se eu errar? Meu Deus, e se eu perder? Meu Deus, mas aí tem o quê? Um monte de sabotadores, que são essas crenças, eu não sou bom bastante. Uma outra crença, eu preciso sofrer pra caramba para merecer algo, eu não mereço. Então, o teu pai fala assim, você não merece, menino, eu faço tudo por você, eu isso, eu aquilo, e você... Não é culpa dos pais, mas é como a gente foi educado. Então, questão financeira também, né, Sol? Isso, a questão financeira é o padrão, é o script familiar. Depois você cresce e quer fazer diferente, quem diz que você consegue? Por quê? Porque tem uma lei sistêmica que é o pertencimento. Você tem uma necessidade visceral de pertencer àquela família. E para pertencer à família, você faz quase que qualquer coisa. Como se você fosse morrer se você não pertencesse. Como é que você vai ser rico? Se ninguém é.
E se me excluem? Meu Deus! E se eu vou ser a chata, a snob? E se lá na tua casa todo mundo falava, rico é tudo snob, rico passa por cima dos pobres para poder ficar rico, quem é rico é desonesto, por que você vai querer ficar rico? Quem não vai para o céu. É mais fácil o camelo passar do buraco da agulha do que o rico atingir o reino dos céus. Quem diz que você quer ser rico? Então, nós somos educados, forjados, programados para sermos pobres. Uhum. E não só pobres financeiramente, pobres mesmo de espírito. Isso que você falou, de não confiar em nós, de não achar que nós somos bons o bastante, de não achar que a gente pode dar conta sim. Sabe? E Sol, como sair desse círculo vicioso? É olhar para isso e ver o que é que você está replicando aí. Uhum. Tipo, qual é o script, qual é a crença? E você vai num campo de constelação, você pode olhar para isso, você pode dizer, você pode colocar lá, olha que interessante, você pode colocar o dinheiro no campo de constelação. Vamos lá, cadê? Aqui, ó. Nós vamos colocar o dinheiro no campo de constelação. Então, você vai entender por que o dinheiro vem e não fica. Ou nem vem, porque tem pessoas que o dinheiro vem, mas o dinheiro nem vem, que o dinheiro não pode chegar. Então, quando eu coloco o dinheiro, vou lá colocar uma pessoa representando o dinheiro e coloco outra pessoa lá, que é você que foi lá olhar para o dinheiro. Quem diz que você está olhando para o dinheiro? Você olha para qualquer coisa menos para o dinheiro. Para onde você vai olhar? O dinheiro está aqui, disponível para você no campo. Só que você está olhando para quem? Os padrões familiares. Uhum. Você está olhando para os programas da família que não podiam, que não tinham condições, que passaram privações, que não tinha como ter dinheiro lá. Então, tudo isso são recursos internos que a gente pode ter ou não. Então, quanto menos crenças limitantes a gente carrega, mais recursos internos para termos uma vida mais posturada num lugar legal a gente tem. Quanto mais crenças limitantes, quanto mais questões emocionais, questões familiares a gente carrega, mais difícil a gente ir para a vida, porque a gente não consegue ir para a vida, a gente fica aprisionado nas questões familiares, nas questões dos pais. Então, você fica aprisionado, por exemplo, num avô que teve que faliu. Uhum. Você fica aprisionado, por exemplo, num avô que era alcoólatra e o dinheiro ficou com ele, excluíram esse homem da família. E ninguém quis olhar para ele. Por quê? Porque um cara alcoólatra dá um trabalhão, dá um problemão, então é melhor a gente não olhar, sabe? Alguém que teve um comportamento diferente na família, mas que que excluíram naquele momento, inclusive pessoas com problemas mentais. Antigamente, as pessoas com problemas mentais, elas eram excluídas da família, elas deixavam lá no subsolo da casa, guardado num quarto, para ninguém ver, não se olhava isso. Então, isso quando tem numa família, alguém vai compensar, porque toda exclusão exige compensação. E não importa se você não conheceu essa pessoa, em algum momento alguém vai estar ali olhando para essa dor, olhando para esse sintoma que não foi visto, sei lá, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, qualquer coisa que foi lá visto e não foi querido incluir. Não se incluiu, deixou de lado, excluiu isso. Toda exclusão exige compensação. Então, quando a gente exclui os alcoólatras, quando a gente exclui todas as maneiras, qualquer coisa, os ex-maridos, quando a gente exclui os pais dos nossos filhos, o primeiro marido que foi pai do filho, você exclui esse homem, pronto, teu filho vai compensar isso. Então, isso tudo está ficando muito mais hoje fácil de se ver, de se olhar, né? Lá no meu Instagram eu faço bastante coisas assim nesse sentido para o pessoal ver o que acontece, até de uma maneira meio caricata, assim, brincando, para que as pessoas percebam como que essas dinâmicas familiares dificultadas ou excluídas, essas exclusões, esse sair do seu lugar, tudo isso lá tem, porque essas 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca, se elas não forem vistas e não forem cumpridas à risca, nós estamos
com algum bloqueio na nossa vida. Então, os bloqueios vêm da gente não olhar para essas leis. É como a gente, por exemplo, saber que existe a lei da gravidade. A gente sabe que existe. Tem gente que não sabe, mas a maioria sabe. Mas não importa se você sabe, se você não sabe. Se ela você existe. você pular lá de cima da árvore, você vai bater lá no chão, e não tem o que faça que seja diferente. As leis sistêmicas também é igual. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas. Ou elas estão vigentes, estão sendo vistas, e a gente está de acordo com elas, ou a gente está bloqueado em alguma área da vida. E é isso que a gente vê num campo de constelação. É isso que a gente coloca em ordem, essas 3 leis. Bem mais claro com as suas explicações, Solange. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o finalzinho dessa nossa conversa maravilhosa que abre a mente da gente. Mas antes, eu quero fazer mais uma perguntinha para a Thay. Eu quero que você dê algumas dicas, né, de saúde física que podem influenciar na saúde mental. Então, no dia a dia, eu vejo que as pessoas estão começando a buscar ajuda quando ela recebe algum sinal de alerta. A primeira coisa de tudo é levantar a mão quando alguma coisa está diferente. E pedir ajuda para as pessoas próximas ou procurar algum profissional que possa vir a te ajudar. E também, dentro dos hábitos de rotina, tenha os seus hobbies e o seu momento seu. O seu momento seu não é com o marido, não é com o filho, é seu, é você com você mesma. Então, a gente, com o passar dos anos, notou-se que as pessoas se anularam muito, e por isso que o índice de depressão aumenta e está aumentando bastante, porque elas deixaram de ser existentes, elas deixaram de ser elas mesmas e de ouvir o próprio corpo. Eu era um tipo que eu era feliz vendo os outros felizes, mas e a minha felicidade, onde é que ficava? Então, é nesse aspecto, é você ter um momento para você na sua rotina. Se você não gosta de fazer academia, mas gosta de caminhar, vai caminhar então. Você não gosta de ver série, mas gosta de ler um livro, vai ler um livro, mas faça. Coloque na sua rotina, no seu cronograma, esse tempo com você mesma. E a alimentação. Então, assim, a alimentação e a sua rotina é essencial. Você comer uma fruta e não comer, cara, interfere no seu intestino, interfere no seu cérebro, que te incomoda, que dá aquela sensação de desconforto. Precisa disso. O seu corpo tá refletindo. Então, não é comer só para ser saudável, é comer para você se sentir bem com você mesmo. Então, não gosta de laranja? Procure uma fruta que você goste, mas busque as oportunidades. Então, essa é a maior dica que eu dou, não se contente com que, não deu certo para fulano, não vai dar certo para mim. Você é único, você é individual, os problemas existem, estão ali, mas às vezes eles não estão conscientes. O que a Sol falou bastante aqui a gente mostra para a pessoa criar consciência daquilo. Então, o hábito alimentar, o hábito de saúde, no sentido de esporte, você tem que ter consciência de que aquilo é essencial para a tua vida. Não é uma coisa que eu faço se eu quiser. Não. Eu, por exemplo, eu detesto academia, mas eu faço, porque eu preciso. Eu tenho consciência de que aquilo vai me trazer mais benefício do que malefício. Então, 5 minutos que eu perco fazendo uma coisa que eu não gosto para ter 20 anos de vida a mais. Então, eu acho que você criar consciência do impacto que cada decisão sua tem na sua vida e na sua longevidade. A minha avó tem 98 anos, gente. E ela toma um cálicezinho de vinho todos os dias. Ele é antioxidante. Então, ele traz as suas propriedades, mas em excesso, ele prejudica. Então, é aquilo que a gente fala, saber trazer esse equilíbrio para a sua vida. Então, terapia não é para louco, terapia até em momentos, o meu médico me deu alta no começo do ano, eu falei, não, eu vou continuar fazendo, porque eu me sinto bem, eu tenho que estar bem para trazer o bem para os outros. Então, é fazer para você se sentir bem, e façam coisas por você, quando você se sente bem, o resto tudo se encaixa também e fica bem. Então, façam coisas, mesmo que você não goste, entendendo e tendo consciência do benefício que ela vai te trazer.
Trazer para o consciente mesmo, acho que esse é o grande segredo de tudo, né? Agora a gente vai para as perguntinhas, momento Habla Empreendedora, que a gente vai para as perguntinhas rápidas, que existem respostas rápidas, curtinhas, para dar aquele insight para quem está nos ouvindo pelo YouTube do Habla Empreendedora, pela Rádio Nova FM. Estão preparadas? Sim. Nascemos prontas, né, Thay? Exato. Solange, como podemos fazer para construir uma base emocional saudável? A base emocional saudável é você ter as ordens da vida vigentes. Deus em primeiro lugar na sua vida, o sagrado, uma base sagrada muito forte, você ter essa força em Deus, eu acredito muito nisso, porque é a fonte, né? Deus é a forma de dizer, mas a fonte, da fonte criadora, você não sair desse lugar de estar ancorado em algo maior que você e que te dá esse respaldo de segurança pessoal. Segundo, você e os autocuidados com você. Depois, as relações. As relações precisam estar em primeiro lugar, em terceiro lugar e nunca em primeiro. Deus, você e as relações. Perfeito. Tayane, papel da farmácia clínica no acompanhamento contínuo de transtornos mentais. Trazer de forma clara e objetiva e assertiva o que o seu corpo está trazendo de sintoma para poder resolver o seu problema. Então, eu vou traduzir o que o seu corpo está falando de forma prática para você e o que você pode fazer na sua rotina para melhorar aquilo que está dificultando o seu dia a dia, né? Perfeito. Sol, quais padrões familiares são mais comuns nas dinâmicas de quem sofre ansiedade crônica? Estar fora do seu lugar. Você fazendo por algum grande. Você estar fora do seu lugar, fazendo pela sua mãe, fazendo pelo seu pai, você não estar olhando para a sua vida, você está ansioso porque fora do seu lugar você não tem estrutura para ficar ali, então você fica muito doido porque você precisa estar no seu lugar para se sentir seguro. Tayane, quais as melhores práticas para cuidar da saúde mental a longo prazo? Alimentação e exercício físico. E fazer pelo menos uma vez a cada 6 meses um exame de acompanhamento para entender o que o seu corpo tá vivendo, né? Porque às vezes a pessoa passa por um período de estresse e daí ele desencadeia um desequilíbrio do corpo e a pessoa às vezes vai demorar alguns meses, então é legal fazer essa recorrência, sabe, de exame. Sol, como os relacionamentos familiares impactam em nossas escolhas pessoais, profissionais, de relacionamento? 100%. Nós somos programadas, nós temos um script. Enquanto a gente não olhar para esse script e falar, é assim que é, tá tudo bem, eu concordo, eu digo sim para isso, mas faça um pouquinho diferente. Enquanto você não tiver essa consciência de dizer sim para tudo que foi como foi, aceitar as coisas como elas foram, concordar com elas, para então você poder fazer um pouquinho diferente, você está dizendo não, e tudo que você exclui, você vai ter que compensar. Tudo que você resiste, persiste. Tayane, para finalizar, como podemos conscientizar mais pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental, quebrando os tabus sobre esse tema? Nossa, trazendo 100% de resultado positivo que a gente tem nas terapias e na farmácia clínica integrativa. Eu não tive nenhum cliente que não teve resultado a partir do momento que ela criou consciência. E ela se despertando, cara, muda tudo. É impressionante, é muito surreal, assim. Solange, para finalizar, qual o papel da família no processo de recuperação emocional? Na verdade, o papel maior é o seu, né? Você precisa se priorizar, você precisa entender que você já cresceu e que agora você não precisa mais de tanto respaldo. Quando a gente ainda precisa de tanto respaldo, da necessidade do outro fazer por mim, da necessidade de atenção, dessa necessidade, eu ainda estou na criança. E essa criança ferida precisa ser curada para que você vá para o adulto. E no adulto, você está nesse lugar de... Claro que a família é importante, que o cuidado do outro é importante, mas a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas também na nossa família estão adoecidas e que a gente não pode depender da saúde mental delas para que a nossa esteja bem. A gente precisa depender da nossa, por isso que é Deus em primeiro lugar.
para que a gente possa integrar a gente com a gente mesmo, estar na nossa essência. E na nossa essência, olhando para isso, concordando com as coisas. Você sabia que a raiz de todo sofrimento vem da gente dizer não às coisas que são como são? Então, a gente precisa dizer sim para as coisas que são como são e fazer um pouquinho diferente. Solange Baroncelli, muito obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua entrega e generosidade de estar conosco hoje no Habla Empreendedora. Eu quero que você deixe as suas redes sociais, como as pessoas podem encontrar mais sobre o seu trabalho e deixa sua mensagem final para os nossos ouvintes do Habla Empreendedora. Sou eu quem agradece. Minhas redes sociais é Solange Baroncelli, @Solange Baroncelli no Insta, no YouTube é Solange Baroncelli. E o meu recado final é assim: a gente precisa despertar em nós os nossos recursos pessoais. Nós temos muitos recursos aos quais a gente não percebe, porque a gente fica muito na criança. Então, isso que a Thay falou, a gente precisa fazer o que tem que fazer. Muitas vezes a gente não quer fazer, mas o sucesso, a vida que a gente deseja está nesse lugar da gente ir lá e fazer o que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito. Então, você precisa fazer uma terapia? Faz. Quer fazer uma mentoria com a Sol? Faz. Vai cuidar com a Thay, vai olhar para você, vai cuidar de você, crie recursos seus, pessoais, para que a sua vida possa ser uma vida incrível. Riquíssimo. E o seu nome ali nas redes sociais é com C, né? Solange Baroncelli. Baroncelli. Baroncelli com C, né? Um L só. E I no final. Perfeito. Tayane, brigadíssima também pela sua disponibilidade, pela indicação da Solange para estar conosco hoje. Foi um bate-papo riquíssimo. E você sempre, né, com o seu conhecimento, com a sua generosidade, com a sua simpatia, você entrega tudo quando vem aqui para o Habla, em todos os lugares onde você está, seu profissionalismo. Thay, mensagem final e as suas redes para quem está nos ouvindo. Antes de estender a mão para as outras pessoas, estenda a mão para você mesmo. Observe o seu corpo, o que você está passando, se atente aos detalhes, dê importância para você e não para os outros. A sua saúde e o seu bem-estar faz com que você chegue no seu máximo de potencial e melhore muitas coisas na sua vida, inclusive financeira. Porque quando você está bem, ele atrai coisas boas para você e você tem força para poder lidar com a situação. E ter autorresponsabilidade é um ato de amor próprio. Perfeito. E as suas redes, como que as pessoas podem saber mais sobre a farmácia clínica, sobre a Tayane Urcioli? As minhas redes estão como doutora Tayane com THAYANNE, Tayane Urcioli. Eu trabalho em parceria com 2 clínicas, uma no Batel e a outra no Campo Comprido, com profissionais integrativos. Então, eles atuam complementando o tratamento, seja estético, seja ele, por exemplo, eu tenho parceiros de terapias, aí seja com terapia. Então, a gente faz esse trabalho integrativo dentro das clínicas, né, de estética, e trazendo os profissionais de saúde conforme a necessidade da pessoa, né, do cliente. E por hoje, gente, é só um recadinho muito especial. Saúde mental é coisa séria. Busque ajuda. E como a Sol falou, Deus em primeiro lugar e a gente em segundo, cuidando da nossa saúde física, mental, espiritual. Eu quero desejar para vocês um dia lindo e abençoado. Gratidão pela sua audiência, espero que esse programa tenha reverberado em você, como reverberou em mim. E por aqui eu digo, quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até mais, até amanhã, com mais um episódio do Habla Empreendedora. Tchau!